O pastor Silas Malafaia surpreendeu a direita ao tecer críticas a Jair Bolsonaro em entrevista a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ao Estadão. Ele criticou a postura adotada pelo ex-presidente durante o primeiro turno das eleições 2024. Malafaia classificou como dúbio o comportamento do ex-presidente para as eleições às prefeituras de São Paulo e de Curitiba, nas quais os prefeitos Ricardo Nunes e Eduardo Pimentel, respectivamente, concorrem à reeleição com o apoio do PL, que conta com as candidaturas a vice de cada chapa. Entra nas redes sociais de Bolsonaro e dos filhos dele. Durante toda a campanha, não teve uma palavra de apoio ao Nunes. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que conversa é essa? Bolsonaro é um líder e eu continuo apoiando ele, mas errou estupidamente, afirmou o pastor ao Estadão nesta terça-feira, dia 8. Que líder é esse? Sinal dúbio para o povo? Líder toma frente, líder dá a direção. Disparou. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Quem vou apoiar? Nunes? É Marçal? Em resposta, Fábio Weingarten, assessor e advogado de Bolsonaro, disse que roupa suja se lava em casa e não em público. Na capital paulista, a revelia do acordo firmado entre PL e Ricardo Nunes, Pablo Marçal,
concorreu à prefeitura com adesão significativa entre o eleitorado de Jair Bolsonaro, segundo pesquisas eleitorais. Já na capital do Paraná, a principal candidata a rivalizar com Eduardo Pimentel, candidato oficial do ex-presidente, foi a jornalista Cristina Graemel, que recebeu sinalização de Bolsonaro na reta final da campanha do primeiro turno. Se a gente é severo com a esquerda, se temos caráter, temos que ser sinceros também com aquilo que a gente apoia, afirmou Malafaia. Eu não deixei de apoiar Bolsonaro e de ter consideração por ele. Tenho tanta consideração que estou falando a verdade, completou. Em entrevista a Mônica Bergamo, Silas Malafaia considerou que o clã Bolsonaro foi covarde e omisso ao não apoiar enfaticamente candidatos com o apoio institucional do PL. Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha, disse o pastor. Questionado sobre as declarações de Malafaia, Weingarten disse que o presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. Assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia, cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distensionamento e, sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema-esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos, afirmou ao Estadão. Em São Paulo, Ricardo Nunes vai disputar o segundo turno, no dia 27 de outubro, com Guilherme Boulos, candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vice na chapa do atual prefeito é o coronel Ricardo Melo de Araújo, do PL de Bolsonaro. Em Curitiba, Eduardo Pimentel e Cristina Graemel concorrem ao comando da prefeitura. O vice na chapa de Pimentel é Paulo Martins, do PL.